Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Monster Nerd, episódio 7. O penúltimo desta incrível epopeia que o God Filoni está entregando pra gente. Nós fomos levados para as origens de Star Wars e assim estamos nela, buscando respostas, buscando caminhos, tentando impedir planos maléficos, entrando em grandes combates que vão resolver diferenças que ficaram pelo caminho. E agora uma dúvida, de todos eles, quem é que vai ficar em pé em meio a toda essa aventura? Alguns vão se sacrificar? Alguém vai ficar para trás? Como que vai se resolver tudo isso daí? Nesse episódio 7, a gente explora as consequências da decisão de Hera Syndulla. A gente vai ver o que acontece lá em Perídia. Como que vai ser a chegada de Ahsoka junto com os Purges? Será que eles vão morrer? Será que vai haver o sacrifício dessas criaturas em nome da paz? O que será que vai acontecer? Bom, a gente vai responder tudo para vocês agora nesse nosso comentário, beleza? Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico, dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos nossos por aqui. Visite as nossas redes sociais e pular um assunto sempre começa antes da gente falar por aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like e principalmente comente, porque agora estamos em Perídia, continuando com esta perigosa aventura. E assim, a gente abre justamente no momento em que ficou datado do destino de Hera Syndulla, que fez as suas decisões para poder ajudar este grupo que viajou pela galáxia para poder salvar seus companheiros. E a gente começa o episódio em Coruscant. Coruscant, para quem não se recorda, foi o planeta onde foi dada a Ordem 66 para extinguir com todos os Jedi. Foi lá que existia o Templo Jedi, que acabou sendo caído por conta da Ordem 66. E a gente abre justamente no comando da Nova República, né? Fazendo aí uma... Eles estão lá num julgamento, né? Presidido aí pela senadora Mothma. E, obviamente, o seu inimigo, que justamente não conta com... que não quer dar o apoio para a República, né? Para os rebeldes, que é o senador Xiono, né? O Xiono, se vocês não se recordam, eu não disse o nome dele, mas foi o cara que, quando a Hera Syndulla apresentou a teoria de que o Thrawn poderia voltar, isso, se não me engano, acho que foi no episódio 3, foi inclusive no treinamento da Sabine, ele foi um que, na reunião que ela fez lá no Home One, né, que é a nave principal aqui da frota, que disse a ela que ele jamais proveria um grupo de naves para poder apoiar uma teoria que ela tinha, principalmente por estar motivada por ir buscar não apenas as respostas do Thrawn, mas principalmente ir atrás de seu amigo Ezra Bridger, deixando ela muito pé da vida. E agora eles estão nesse julgamento e o Xiono deixou bem claro que esse conselho que se reuniu não pode aprovar e deve mandar a Hera Syndulla para a corte marcial por ter quebrado as regras desse conselho, que aquilo é uma república, que, aliás, aqui esse jogo é um jogo político na cara dura. Aliás, eu vou dizer até mais, esse senador Xiono, se eu não me engano não, eu tô com a pulga atrás da orelha, esse cara é um remanescente do Império infiltrado, assim como a própria Mothma foi lá na série do Cassian Andor, né? Da mesma forma que ela fez isso, esse cara também é aí na Nova República. E ele está tentando abrir caminho para que o Império consiga já as suas facilidades dentro desse conceito, né? De qualquer forma, fica tensa porque a reunião. E o próprio Capitão Carson, Diva, ele tenta falar pela Hera, mas ele não tem voz ali no conselho. Ele é apenas um capitão dentro dos pilotos de X-Wing. Só que, para nossa surpresa, para quebrar tudo aquilo, vocês sabem, né? Essa história da Ahsoka, ela tá datada depois do retorno de Jedi, depois da Batalha de Endor, né? E ali a gente recebe a presença de uma ilustre figura que compõe o cânone de Star Wars desde Uma Nova Esperança. E a gente está falando dele, o androide C-3PO, que pede a palavra chegando de repente no meio da reunião, dizendo que está ali em nome
da senadora. A senadora, ela tá como senadora? Leia Organa, responsável pela parte bélica da Nova República, né? Responsável por praticamente tudo. E o Xiono, velho, ele já cai a cara na hora que ele chega assim, não, porque a senadora Leia, ela autorizou a saída do comando da Era Sindur, né? E assim, depois de uma carteirada dessa, precisa de mais alguma coisa? É só a Leia Organa, a princesa Leia, a irmã de Luke Skywalker, dando a ordem, não lá pessoalmente, mas mandando o C-3PO como seu emissário, para deixar bem claro que a Era Syndulla estava autorizada a fazer essa missão, sim, tirando a culpa das costas dela e saindo, inclusive, mantendo ela no comando em que ela merece, e assim, resolvendo todo esse problema. E a senadora Mortimer deixa bem, chega na Era Syndulla e fala assim, pô, mas isso daí quebraram o seu galho, né? De onde que veio isso daí? Ela falou assim, isso foi repentino, por assim dizer, né? Tirando ela de toda essa culpa. E assim prosseguindo a missão, né? E enquanto isso, lá em Perídia, né? Aliás, antes de chegar em Perídia, a Ahsoka tá ali dentro da nave, treinando, né? Inclusive usando uma das gravações que o Anakin fez para ela poder retomar manter o seu treinamento em dia. Aliás, isso daí é um paralelo, né, com o que aconteceu no episódio anterior, quando ela teve a oportunidade de reencontrar o Anakin e lutar com ele lá no mundo entre os mundos. Bom, e assim a Ahsoka se prepara para o pior. E quando eles estão chegando em Perídia, o próprio Huyang deixa bem claro que a velocidade das baleias começa a diminuir, assim, isso já é um aviso de que vai ter treta. E o que foi dito no episódio anterior? O Thrawn estava preparando uma investida para poder receber a Ahsoka. Dito e feito, ele deixou um monte de minas flutuando no espaço. Na hora que as Purgils chegaram, elas começaram a ser bombardeadas com aquelas coisas. E, cara, na hora, a Ahsoka saiu de dentro da Purrgil e já começou a tentar chegar lá em Perídia. Eles estão em Perídia, conseguiram chegar em Perídia. Só que as Purrgils se lançaram para o hiperespaço e aí fica uma preocupação para a Ahsoka. Como é que nós vamos voltar? Porque eles foram embora, as baleias foram embora, né? Não estão mais aqui. Então, meu amigo, como que ela vai fazer? O que ela faz? Ela é pega, inclusive, no meio daquela explosão e uma bateria aérea da Morgan Elsbeth entra no encalço da Ahsoka, que se embrenha em todos os destroços da ossada das baleias Purrgil que ficaram ali no anel ao redor de Perídia. E ali ela se esconde, obviamente, para ter um tempo para poder se organizar e voltar e chegar em Perídia, né? E assim ela o faz. E nesse meio tempo, galera, as Irmãs da Noite, né, o Thrawn e tudo mais, todos eles estão lá planejando o que fazer com a chegada da Ahsoka. E assim, ele dá um comando para as Irmãs da Noite, fala, eu vou precisar da ajuda de vocês mais uma vez. E elas, com aquelas 3 energias que cada uma usa, elas conseguem fazer uma oração lá e começam a traçar pelo espaço a localização através da manifestação da força. E é o que acontece. A Ahsoka, nesse momento, precisa encontrar a Sabine Wren. E como o Huyang não consegue fazer a varredura de forma mecânica, o que ela faz? Ela usa a força. E num momento em que a Sabine Wren está lá em revoada, junto com todos os outros amigos lá do Ezra Bridger, eles estão lá saindo, que são nômades, né? São criaturas nômades. Eles estão lá a caminho e de repente ela entra em conexão com a Ahsoka. Isso é prova de que as duas estão começando a ter um laço mais forte. E a Sabine Wren começa a ter os seus primeiros sinais de ligação com a força. Nem o próprio Ezra Bridger entende quando ela entra nesse alfa em comunicação com a Ahsoka. E assim elas se encontram. E, obviamente, elas dão um sinal para as Mães da Noite encontrarem onde a Ahsoka está. E o Thrawn ordena que o general das tropas mande uma revoada de tiros justamente naquele local para poder afugentar a Ahsoka. E ela sai. Justamente ela sai e ela vai justamente para dentro do planeta para tentar, de alguma forma agora, chegar próxima de Sabine Wren. E assim,
Esse momento do episódio, cara, é muito bacana porque eles estão sendo marcados para morrer, né? E de alguma forma, o Tron precisa resolver esse problema porque a Ahsoka é um encalço. Porém, o que ele tá jogando como estratégia, você vê que nessa cena ele tá lá junto com a Morgan Elsbeth, ele tá vendo, né, como estão as tropas, ele já manda um grupo de batedores para ir caçar o Ezra Bridger com a Sabine Wren, manda o Baylan Skoll também, manda a Shin Hati, enfim, ele começa a chamar a atenção pros que são amigos da Ahsoka para tirar ela do foco e deixar ele continuar fazendo o que tá fazendo. Ele tá carregando a nave dele com umas coisas assim que eu ainda não descobri. Se falou no episódio, para mim passou batido. Mas ele tá carregando aquilo, provavelmente aquilo ou é alguma coisa muito poderosa que ele vai usar, ou alguma coisa mística, mas tem relação com as Mães da Noite e ele tá levando de volta pra galáxia de Star Wars, né? Pra galáxia original de Star Wars. E assim, ele se prepara. E o que ele fala? A Ahsoka, ela tá aqui, que ela pode me atrapalhar, porém, ela não pode perder aquilo que a gente tá ganhando, que é tempo. E é justamente o que eu estou fazendo. Estou nos dando tempo para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer. Porque a Morgan Elsbeth estava vendo que ali não ia ter jeito, cara. Que o Tron estava fazendo era perda de tempo. Mas não, o cara é um estrategista, cara. Vocês viram lá em Star Wars Rebels o quanto ele deu trabalho para essa rebelião, o que ele fez, quantas coisas ele deixou ali para fazer o pessoal ficar pilhado. E ele consegue distrair estrategicamente tudo isso. E todo mundo vai pro combate, exatamente, cara. A Ahsoka consegue chegar no planeta, ela deixa o Huyang na mão da nave, ele que vai fazer as coisas lá, e ela salta da nave justamente para poder ajudar o Ezra, que ela viu, né, o comboio do Ezra ali, sendo atacado pelos nômades ali do deserto, sendo atacado pelo Baylan Skoll e pela Shin Hati, e também vão ser atacados pelo comando de batedores que o Tron mandou. E, cara, na hora que ela chega, de cara, ela é abordada por aquele que a derrotou antes dela cair no Mundo Entre os Mundos, pelo Baylan Skoll. E eu vou contar um detalhe, cara. Na primeira batalha que ela teve com o Baylan, você pode perceber quem deu o primeiro golpe de sabre foi ela. E, ao meu ver, sempre é uma falha quando você sai dando a primeira porrada, né? Você entrega que você tá desesperado. Nesse momento agora de revanche, não, ela já tá preparada, acabou de fazer um treino lá na nave, ela tá quente no esquema, e quem dá o primeiro golpe é o Baylan, e assim começa uma treta, e ela você parece que ela tá sucumbindo, mas o que ela tá fazendo? Ela só tá ganhando tempo para que o Ezra e a Sabine consigam se organizar e se tirar uma vantagem para poder ajudar as pessoas que estão ali. E no meio dessa confusão, ela pede pro Huyang colocar aqueles flares que justamente tem em caça, né? Que eles jogam aquelas bombas para os foguetes não chegarem na nave. Joga aquilo e distrai completamente o Baylan, e ela consegue pegar a montaria do Baylan e ir lá para ajudar os seus colegas. Só que assim, o Baylan poderia ter ficado furo da vida e ir lá atrás para resolver, mas ele não. Como a gente disse no episódio anterior, ele tem outros objetivos. Ele está atrás da origem de tudo. Meus amigos, se foi isso mesmo que a gente falou no episódio anterior, eu quero ver como que o Filoni vai representar a figura da mãe, né, dos deuses mortes, né? Como que vai ser isso se realmente for esta figura tão esperada que vai ser apresentada aí neste universo. Mas de qualquer forma ele vai embora e ele não se interessa mais por aquele combate e deixa nas mãos da Shin Hati, que é ambiciosa, que quer o poder, o prestígio que o Império pode proporcionar para ela, e deixa que ela lidere tudo isso daí. E o combate começa. Só que aí, meus amigos, na hora que todos eles estão sucumbindo, na hora que o Ezra Bridger, que inclusive continua muito habilidoso, continua usando a força, quase que toma um golpe de sabre da Shin, mas não toma. Inclusive, na hora que passa aqui, corta um chamusquinho do cabelo dele, ela não consegue derrotar o Ezra sem sabre. O Ezra tá sem o sabre e ela não dá conta. E assim, eles fazem uma batalha ferrenha, e mesmo assim, ela não consegue, até que todos eles se reúnem, inclusive a Ahsoka tá ali junto, tentando ali ajudar os seus colegas. E assim,
a Shin-Hati não consegue efetivamente dar conta do recado. As tropas de Stormtroopers que estão ali, os Stormtroopers, os remendados, né? Também não dão conta. Aliás, as naves que são mostradas ali são as mesmas que apresentaram lá em Star Wars Rebels, cara. Que coisa mais linda. Que fidelidade do Dave Filoni, né? Como eles estão alinhados, como eles estão centrados. E assim, essa grande batalha termina. Eles conseguem afugentar a Shin-Hati, né? O Baylan Skoll vai para um outro lado. E detalhe, o Thrawn, ele percebe em meio a tudo aquilo e pergunta para Morgan Elsbeth: por que que o seu mercenário não está mais no grupo, né? Por que que ele saiu, né? Por que que ele saiu do grupo do WhatsApp? Quem mandou ele sair do WhatsApp? Não saiu, ele foi atrás da origem. E a gente tá para descobrir essa origem no próximo episódio, meus amigos. E por falar nisso, este episódio 7 termina com um abraço da Ahsoka em Ezra Bridger, que é outro que eu esperei para ver por muito tempo, cara. Que coisa linda! Como foi lindo esse encontro de todos eles, né? Essa aliança rebelde, diferente de muitas outras, né? Foi a que mais emocionou pela carga, pela carga emocional, obviamente, que eles imprimiram em cada um desses episódios. Cada um desses personagens representou muito. Aliás, acho que nesse episódio, inclusive, o Zeb é citado, o cara Zeb Orrelios, né? Que inclusive apareceu lá em Mandalorian. Ele é citado como aquele que está juntando tropas para poder dar esse apoio, né? Para a Nova República. Então, assim, tá todo mundo se juntando. E eu vou te dizer mais. Adoraria ver todos eles juntos mais uma vez, inclusive o Zeb, né? Mas eu não sei, cara. Não sei se eles vão conseguir fazer essa viagem de volta. Se o Dave Filoni vai fazer nós, fãs, sorrirmos com a reunião em live action de todos os personagens de Star Wars Rebels. Aliás, todos nem tanto, porque vamos ficar devendo aí com o Kanan Jarrus, né? Aliás, eu gostaria muito de ver, assim como o Anakin fez, como o Yoda fez, como todos os outros, o próprio Obi-Wan Kenobi fez, em aparecer numa figura etérea, né, fantasmagórica da força, né, para eles, né, o Kanan Jarrus aparecendo. Nossa, ia ser tão bonito, cara, tão bonito. E o Kanan Jarrus com os olhos de volta, né, como aconteceu com ele depois que se sacrifica lá em Star Wars Rebels. É lindo, cara. Olha, eu vou falar para vocês. Vai dar muita saudade e eu vou dizer mais. Vai fechar essa temporada com aquele gostinho de quero demais, não é nem mais, é quero muito, quero desesperadamente mais, por muito mais Ahsoka nessa viagem intergaláctica que a gente tá fazendo, beleza? Bom, meus amigos, este foi o episódio 7, absurdamente insano, incrível, repleto de referências e colocando a gente em xeque. Quem que vai ficar em pé a partir da semana que vem? Quem vai ficar para trás no planeta? Será que efetivamente o Baylan Skoll vai encontrar a origem de tudo? Será que essa origem vai ser mostrada logo de cara? Ou assim como foi apresentado lá em Star Wars Rebels, a gente vai dar de cara com um mural mostrando uma imagem da mãe, né, dos deuses mortes? Meu Deus do céu, cara. A cabeça da gente vai longe, é muita teoria, é muito hype, e eu quero muito ver tudo isso, cara, porque Star Wars tá aqui, ó, tá aqui, e eu quero ver isso bombando, meus amigos. Bom, se você gostou desse último episódio, então deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Star Wars, Ahsoka, que primor, que espetáculo. Bom, meus amigos, meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo, e que a força esteja com todos vocês.